Então, eu só quero dizer uma pequena coisa, porque acho que sobre os livros não se tem que dizer grandes coisas, mas há aqui uma intenção neste livro, há várias, mas uma intenção que talvez seja importante dizer aqui, que é esta ideia de resgatar o passado, de nos salvarmos do passado, porque esse passado pode ser alguma coisa que nos prende, que nos limita. O Nathaniel falou desta maneira, deste modo como este livro foi buscar coisas de outros romances, e há num romance que eu fiz, que se chama O Outro Pé da Sereia, um pequeno diálogo que eu vou aqui reproduzir, que há um personagem a quem perguntam assim: e onde irás ser sepultado? É uma pergunta terrível que nós às vezes temos medo de nos fazer a nós próprios. E onde irás ser sepultado? E o outro responde: a minha sepultura maior não mora no futuro. A minha cova é o meu passado. Quanto de nós já está sepultado? Quanto de nós vive nesse passado? E quanto de nós está aprisionado por uma ideia equívoca do passado, uma ideia simplista, redutora do passado? Hoje fala-se muito num discurso pluralista, um discurso de diversidade em que os moçambicanos se aceitem diversos, mas nós não teremos um presente com essa diversidade se não soubermos que temos um passado com muitas versões. E essas versões são todas válidas. Eu vou-vos lembrar uma coisa que, para mim, é um dos momentos mais antigos. Eu também, ao lembrar isto, quero lembrar a minha família, os meus pais, em particular a minha mãe neste caso, porque tanto eu como os meus dois irmãos, que estão aqui presentes, fomos vítimas de uma coisa que era terrível para nós. Era uma espécie de um momento chato e uma pequena humilhação, que era quando a minha mãe queria fazer um novelo um novelo de linha de lã, e que nós tínhamos que estender os pulsos de maneira que ela, a partir dali, fizesse, a partir dessa meada, fizesse um novelo. Isso demorava um tempo, para nós era um tempo infinito, porque nós queríamos estar em outro lugar, não queríamos estar ali. Para mim, esse momento é hoje lembrado como se fosse uma espécie de sossego, de tranquilidade infinita. É como se aquela criança que eu fui naquele momento fosse a continuação de milhares de crianças que tivessem feito mesmo essa mesma incumbência, essa mesma tarefa. E aquela linha que ali passava dos meus braços para os braços da minha mãe fosse a espécie da linha do tempo, a linha da memória. E tenho isto como se fosse o meu lugar de sossego. Quando eu confrontei isto com a minha mãe, ela disse: tu estás maluco, porque era uma grande chatice para mim e para ti, porque tu não paravas quieto, porque tu dizias que aquilo não era um trabalho de um rapaz, aquilo era uma coisa de menina, querias fugir dali. Portanto, a lembrança que eu tenho disto é completamente diversa da lembrança que a minha mãe guardou disto. E isto é sempre assim. O trabalho da memória é sempre um trabalho de refabricação. Nunca duas pessoas se lembram da mesma coisa da mesma maneira. Infelizmente, eu acho que nós em Moçambique, não por alguma razão particular, mas estamos ainda prisioneiros de uma visão única do passado. Uma escrita, uma versão única do passado. E nós temos que nos libertar disso. Essa versão vale, é preciso dizer que essa versão é válida também, mas é preciso que a gente pense que a história foi escrita por várias mãos e por vários vencidos. E houve vencidos do nosso lado, houve vencidos do lado de Portugal. E neste livro eu quero trazer essas diferentes vozes. Falamos de Portugal como se fosse esse Portugal, esse regime colonial daquela altura, como se fosse uma única coisa. Não era. Havia aqui um conflito enorme que se reproduzia em Moçambique e que era nascido em Portugal, entre a monarquia e a república, entre aqueles que tinham uma abordagem militarista, que depois foi quem venceu, e os outros tinham uma abordagem mais política, mais de respeito, que consideravam o Estado de Gaza como um Estado com quem se tinha que fazer negociações. Enfim, há uma maneira fácil, facilitista de ler o passado, um passado que tem que ser plural. Depois há uma última coisa que eu também acho que tem que ser resgatada, que é a ideia de que o nosso passado não foi só escrito por heróis. O nosso passado foi escrito por pessoas. Pessoas singulares, anónimas, mas que deram vida, deram todo este corpo ao nosso próprio tempo. Há aqui uma ideia de que só passou o teste quem foi um herói ou quem foi, pela negativa, um traidor. Não existe esta separação entre o que foi paraíso, o que foi inferno. O que existiu é uma coisa parecida com o que existe hoje, que é uma mistura entre as várias coisas. E eu acho que, se olharmos melhor esse passado,
nós podemos construir melhor o nosso próprio presente. Um presente em que cabemos todos. Eu quero só terminar dizendo uma coisa, que quando eu estava a escrever este livro, eu sabia que havia aqui um risco, porque estamos numa situação tensa, estamos em situações numa situação que pode ter aproveitamentos do ponto de vista étnico, entre aquilo que são essas memórias que podem ser reaproveitadas ao serviço de interesses. E numa conversa que tive com o presidente Nyusi, uns dias antes dele tomar posse, eu exprimi isso, dizendo, olha, eu quero ser livre, eu vou fazer este livro, mas tenho este sentido de responsabilidade, porque não quero despertar fantasmas. E ele disse uma coisa que me ajudou muito, que foi, disse, antes de sermos nós, mais vale sermos nós a despertar fantasmas do que os fantasmas nos despertarem a nós próprios.